E as angiospermas? São justamente as plantas que dão frutas e flores, né? Toda fruta que a gente come, toda flor que a gente vê, é justamente oriunda de uma angiosperma, né? Todos os legumes que a gente come são angiospermas. Quais são as características das angiospermas? Bom, atualmente são conhecidas 350 mil espécies de plantas, né? Sendo que 250 mil são angiospermas. Anjo significa bolsa, esperma significa semente. Então, essas plantas, elas representam um grupo bem variado, né? E talvez o mais variado desses grupos todos. Né? Elas têm as raízes, os troncos, as folhas, e agora a gente tem a flor. Por isso, elas são chamadas de fanerógamas, porque elas possuem flores. E aí, desde as pteridófitas, é claro, a planta em si é a fase mais superior, que a gente chama de fase esporofítica. Como é que é o ciclo reprodutivo das angiospermas? Nós temos aqui as flores, né, que é o órgão reprodutivo das plantas. Elas podem ser monóicas ou dioicas. Monóicas seriam hermafroditas, ter os dois sexos dentro da mesma flor, ou dioicas, que um sexo só. Então, a flor seria ou feminina ou masculina. Esse rosinha aqui é a parte feminina, que a gente chama de gineceu. Então, as plantas femininas só teriam essa parte rosa e não teriam essa parte azul, que seria o androceu, a parte masculina. Já flores masculinas só teriam essa parte azul e não a rosa, e as flores hermafroditas ou monóicas teriam as duas partes, o gineceu e o androceu. No caso do androceu, que é em azul, nós temos aqui essa estrutura que chamamos de estames. Na ponta desses estames temos as anteras, que são sacos polínicos cheios de grão de pólen. Lá nas anteras ocorre a meiose, onde é formado os grãos de pólen, haploides. Esses grãos de pólen, eles têm o processo de polinização, que ou pode ser por vento, ou pode ser a partir de insetos, ou pode ser a partir de pássaros, ou mesmo a partir de mamíferos como morcego, e chegam à parte feminina da flor. Se for uma mesma flor, pode ser até uma autopolinização, ou outra flor, e aí ela encontra a parte feminina, que a gente chama de gineceu. Quando encosta, ele forma o tubo polínico. Esse tubo polínico, ele é introduzido no gineceu até chegar no óvulo. A partir da fecundação da oosfera, que fica no óvulo, a gente tem o fruto. Esse fruto possui a semente, e essa semente, uma vez germinada, ela dá uma planta jovem de novo. Em relação a angiospermas, elas podem ser classificadas em dois subgrupos. Quando a semente pode ser partida em duas estruturas iguais, a gente chama ela de dicotiledônia, porque ela possui dois cotilédones. É o caso, por exemplo, do feijão, é o caso do amendoim. No caso do milho e do arroz, você não consegue naturalmente partir em duas partes iguais, só se você usar uma faca, alguma coisa. Então, é o caso do milho, do arroz, é o caso de monocotiledôneos. Além dessa diferença de cotilédones, também muda muito o formato das folhas, o formato do caule, da raiz e o número de pétalas nas flores. As monocotiledôneas, como o milho, o arroz, a banana, as folhas das plantas, elas têm nervuras paralelas, uma nervura paralela à outra. Em relação aos caules, os feixes, que são os vasos condutores, eles se encontram dispersos no caule. As raízes, elas são fasciculadas, também a gente chama de adventícias, não tem uma principal e outras laterais, são várias, muito parecidas ao redor. E as flores são trímeras, ou seja, 3 pétalas, o múltiplo de 3. Já as dicotiledôneas, que são aquelas que possuem 2 cotilédones, né? O café,
a ervilha, a maçã, o feijão, o amendoim, elas têm nervuras reticuladas. Você tem uma nervura principal e várias nervuras saindo dessas nervuras principais. Já os feixes no caule, se a gente cortar corte transversal, você vai ver os feixes em círculos e não dispersos. As raízes são axiais ou pivotantes, que é uma raiz principal e pequenas raízes laterais em voltas da principal. E o número de pétalas também é múltiplo de 4 ou múltiplo de 5. Então, se você não encontrar 4, vai encontrar 8 ou 10, você já sabe que é uma dicotiledônia.